A primeira vez que eu olhei um desenho e vi algo a mais, eu nunca mais vou me esquecer. Meu nome é Cíntia Blanc, sou psicanalista integrativa e hoje eu me dedico a atender mulheres acima de 35 anos. No entanto, anos atrás, há quase 10 anos para ser mais específica, eu era bibliotecária escolar. E um dia aconteceu uma situação muito peculiar. Eu fazia hora do conto para turmas de anos iniciais e eu sempre desenvolvia alguma atividade mais lúdica, mais artística, envolvendo a leitura que eu tinha feito. Hoje eu tenho formação já com arte-terapia, mas na época era muito intuitivo. Eu conhecia vários elementos da biblioterapia, mas utilizava, enfim, com as crianças, na verdade, de uma forma muito mais de incentivo à leitura do que com viés terapêutico. Mas, enfim, o caso em questão foi no mês do folclore, em que eu estava trabalhando alguma história, o conjunto de histórias, não me recordo exatamente qual foi o livro que eu trabalhei. E posteriormente a essa contação de histórias com o tema de folclore, eu deixei ali alguns desenhos de personagens do folclore para as crianças escolherem. Isso daí, crianças com idade entre 8 anos, mais ou menos. Então tinha a mula sem cabeça, então tinha o curupira, então tinha o boitatá, e aí cada criança escolhia ali o desenho que queria para colorir livremente, colocar, enfim, elementos ali que quisesse, ou mesmo representar da forma mais fiel, que é o imaginário que a gente tem aí construído de cada um desses personagens. E além disso, eu deixava também diferentes materiais para as crianças também escolherem se queriam pintar com giz de cera, com lápis de colorir, e de diferentes cores. Então, sempre colocava ali alguns materiais para também deixar livre essa escolha de como construir essa ilustração. Então, que no final da atividade, um menino que eu já conhecia ali há alguns anos, dessa idade de mais ou menos 8 anos, ele entregou um desenho que me chocou muito. E aquilo, para mim, foi muito claro que significava alguma coisa. Tinha um simbolismo ali, tinha uma mensagem ali. E a situação foi o seguinte: o personagem do folclore que ele escolheu para colorir foi uma mula sem cabeça. E ele coloriu ela inteira de vermelho e com um giz muito cremoso. E pintou visivelmente repetidas vezes, uma em cima da outra. E, enfim, o desenho a mim me chocou muito, né? Então era uma mula sem cabeça, toda vermelha e muito traços muito fortes, muito pesados, né? Eu senti que ali tinha alguma mensagem. Procurei então a professora e comentei, mostrei o desenho e comentei sobre a dinâmica que eu tinha feito, a contação de histórias, como foi, contei todo o contexto para dizer, né, que não tinha relação com a minha atividade em si, que aquilo ali tinha uma outra coisa ali por trás. E realmente foi. Eu não tinha nenhuma formação como terapeuta nessa época, não atuava ainda como terapeuta, e muito menos com arte-terapia, muito menos com expressões terapêuticas, expressões artísticas. E o que essa professora me revelou foi que realmente esse menino estava passando por conflitos internos frente a algumas mudanças que estavam acontecendo no contexto da sua família, em que era, resumidamente, um familiar havia comprado um sítio, uma chácara, enfim, e lá eles estavam criando animais com o objetivo de abate. E esse menino estava sendo educado, instruído, incentivado que uma expressão do masculino, vamos colocar assim, né, que ser homem incluía saber abater animais. E desde que começou este movimento, esse menino, ele realmente ficou muito alterado na sala de aula, foi o que essa professora me passou. E aí ela falou que realmente o desenho só vem a confirmar esse movimento que esse menino estava passando internamente e que, de fato, esse desenho representava ali um sofrimento psíquico.
hoje eu percebo, quando eu tenho a lembrança desse desenho, realmente vejo que não há outra interpretação além de um sofrimento psíquico. Essa professora então pegou esse desenho, ficou com esse desenho, levou para a psicóloga da escola e buscou ali então fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de intervenção que conseguisse auxiliar esse menino nesse processo. Até porque outras questões de comportamento dele também estavam já aparecendo, como muita agressividade, por exemplo. Então esse desenho veio a confirmar essa situação que a professora já estava observando. Enfim, aí logo depois o ano se encerrou, eu também depois acabei trocando de escola, não estava mais atendendo naquela escola, acabei não tendo mais contato para saber como ficou ali o desenrolar da história desse menino. E de fato, não só como a minha função de bibliotecária escolar na época não tinha nenhuma função, né, de agir terapeuticamente nesse sentido dele, então eu não tinha nem formação e nem era a minha função também ali. Mas aquilo me chamou muito a atenção e foi a primeira vez assim que eu vi o quanto um desenho poderia expressar, sim, muitas mensagens, o quanto um desenho carrega muito simbolismo. Eu me recordo que depois que a professora falou dessa questão, até porque estava acontecendo também alguns problemas de relacionamento entre ele e outros colegas, no mês seguinte, depois que encerrou ali esse projeto do folclore, eu trabalhei alguns livros, algumas histórias com o tema das emoções, com o tema dos relacionamentos interpessoais, então como lidar com a raiva, como lidar com a frustração quando algum colega faz alguma coisa, como a gente lida também com tristezas, coisas que nos afligem. Então eu peguei livros com essa linguagem deles, né, próprio para essa faixa etária, e fiz ali esse trabalho no mês seguinte, que era o máximo ali que eu conseguiria atuar como bibliotecária escolar e com o conhecimento também que eu tinha de biblioterapia na época. E eu acho fascinante, quanto mais eu estudo, vejo desenhos, hoje com o olhar da psicanálise, com o olhar da arte-terapia, vejo o quanto desenhos são de fato expressões poderosíssimas. E se a gente está ali atenta aos sinais, aos símbolos que um desenho pode mostrar, o quanto realmente a gente pode auxiliar o outro, nos auxiliar nas mensagens que o inconsciente manda através do simbolismo de um desenho.